Olá! Vamos conhecer um pouco da historiografia do Mato Grosso, da antiga província do Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. Para que possamos entender este contexto, a gente vai retroceder um pouquinho para falar do vídeo que ele está organizado de forma cronológica, falando do momento do Brasil colônia, passando então para o período do primeiro reinado no Brasil, posteriormente o chamado período regencial e vamos fechar o assunto com o segundo reinado no país. A nossa questão primordial aqui é discutir especialmente o Brasil nos seus aspectos de representatividade no processo de escravização. Então, até que nós consigamos chegar aqui, falar um pouco do Mato Grosso, vamos fazer o contexto europeu e também o contexto da história do Brasil. Os primeiros passos rumo à globalização vieram com as grandes navegações. Os séculos XV e XVI ficaram conhecidos como a Era das Grandes Navegações ou Expansão Marítima. Os europeus, principalmente portugueses e espanhóis, lançaram-se nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico com dois objetivos: descobrir uma nova rota marítima para as Índias e encontrar novas terras. Assim nasceu o Novo Mundo, a sombra do capital. Diferente do modelo econômico feudal vivido pela Europa, que era baseado na produtividade com a finalidade na subsistência. No modo de produção capitalista, regime escravista era um dos alicerces que sustentavam os planos econômicos da coroa portuguesa. As colônias foram eficazes na implantação do modo de produção capitalista em suas várias fases de desenvolvimento, acelerando a conversão de todos os produtores em produtores de mais-valia. O tráfico de escravizados no Atlântico aconteceu a partir das viagens das caravelas portuguesas pela costa da África, financiadas pelo infante Dom Henrique. O primeiro desembarque de escravizados africanos aconteceu em Lagos, no Algarve, em Portugal, no dia 8 de agosto de 1444. Foram vendidos no leilão 235 homens, mulheres e crianças africanas trazidas nas caravelas portuguesas. A coroa portuguesa viu o tráfico de escravos prosperar e Lisboa, uma das maiores cidades da Europa, passou a ter a maior concentração de escravos. A coroa portuguesa vê no tráfico de escravos africanos um negócio muito lucrativo. Portugal planejou e montou uma rede de captura e transporte de escravizados para as Américas. Estima-se que em um período de 400 anos, aproximadamente 12 milhões de africanos tenham sido vítimas do tráfico em mais de 36 mil viagens para as Américas. No período, aproximadamente 2 milhões de escravizados teriam morrido nos porões dos navios e jogados ao mar, devido às precárias condições sanitárias, escassez de alimentos e água durante o transporte. No Brasil, a demanda pela mão de obra escravizada sempre esteve em alta. Foram transportados para o Brasil 5,8 milhões de escravizados, com a morte de aproximadamente 800 mil na travessia do Atlântico. O mercado era abastecido pelos escravos da Rota de Guiné, Rota da Mina, Rota de Angola e Rota Moçambique. A chegada de escravizados africanos no Brasil favoreceu a estrutura econômica baseada no lucro a partir de exploração de trabalho forçado, apoiada na compra e venda de pessoas. No entanto, o monopólio dos traficantes portugueses durou cerca de 180 anos, entre 1444 e 1621, ano da fundação da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Na economia do Brasil, o sistema escravista foi consolidado, tornando-se essencial, lucrativo e necessário do ponto de vista econômico. No Brasil, a mão de obra escrava foi amplamente utilizada para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, tabaco, café e mineração. Nos primeiros séculos, foi observada a presença maciça de escravizados trabalhando nas lavouras de cana-de-açúcar, até a crise econômica que assolou o comércio açucareiro no Brasil. A demanda pela mão de obra escravizada permaneceu em alta com a descoberta de ouro em Minas Gerais, no final do século XVII. A presença dos bandeirantes a oeste, além da linha do Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, em busca de minerais preciosos e na captura de índios, foi importante para a consolidação territorial e administrativa da colônia. A estrutura da reprodução capitalista foi um componente importante em todo o processo de escravização. Paralelamente, no Brasil colônia, a Companhia de Jesus influenciou na política, na economia e na educação.
Os sermões de Antônio Vieira não eram isentos de interesses, pois buscavam a conformação do escravo com o cativeiro, com o objetivo de manter a sociedade escravista. Antônio Vieira cria a analogia entre Cristo e os escravos, pois graças a essa condição será salvo. Nesta reflexão, o martírio diário dos escravos era igualado ao martírio de Cristo, quando menciona que o povo da Etiópia era o povo que havia sido escolhido para estar mais próximo de Cristo em seu sacrifício. O escravo cristão, conformado com a sua condição, acabava aliando-se aos interesses dominantes do sistema escravista. Vieira posicionava-se politicamente com o viés social legitimador do sistema escravista. Os proprietários de escravos se utilizavam dos açoites, amputações, homicídios, má alimentação, vestuário paupérrimo, falta de cuidados médicos para demonstrar que a violência, além de ser base da sociedade escravista, era um meio necessário para manter o sistema. Jorge Bense conhecia a realidade brasileira. Elaborou um conjunto de normas de convivência para proprietários e escravos de acordo com a moderação exigida pela razão e pelos princípios cristãos. André João Antonil, como a economia colonial foi consolidada, mostrou que o braço do escravizado foi decisivo na implantação desse modelo de produção capitalista, para atender às demandas da coroa portuguesa no sentido de explorar economicamente as colônias. Para Antonil, os escravizados eram as mãos e os pés do senhor de engenho. Para garantir a disciplina dos escravizados, Antonil recomendou que a eles fosse concedido apenas pano, pau e pão, ou seja, vestuário, castigo e alimento. Caminhando em nossa linha do tempo, chegamos ao Brasil Império. Em 1822, a independência do Brasil não alterou a configuração política, social e econômica, permanecendo um país oligárquico e escravocrata, ou seja, o ato beneficiou uma parcela muito pequena da população. Após o processo de emancipação política e a outorga da primeira Constituição em 1824, no reinado de Dom Pedro I, o Brasil nasceu como país constitucional, tendo por fundamento o escravismo, herança da colônia. A Constituição reconhecia parcialmente os direitos civis e políticos de parte da sua população e admitia que aproximadamente 30% de sua população fosse escravizada, relegando a essas pessoas a condição de cidadãos. Dom Pedro I abdica do trono em 7 de abril de 1831, em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara. A abdicação de Dom Pedro I e o uso do poder moderador foi um dos aspectos que tornaram o primeiro reinado um turbilhão de crises políticas. Começa o período regencial intermediário entre o primeiro e o segundo reinado. Estendeu-se de 1831 a 1840. A grande marca do período regencial foram as revoltas provinciais, que aconteceram em diversos locais do país. Em quase 400 anos de escravidão no Brasil, várias leis contribuíram para a construção do direito escravista. As ordenações filipinas, que vigoravam no Brasil de 1830, eram extremamente severas ao permitir os açoites, mutilações físicas e a indicação da pena de morte para boa parte das infrações. Em meio às revoltas no período regencial, foi promulgado o Código Criminal do Império do Brasil em 1830 e sucedido depois pelo Código de Processo Criminal de 1832. As punições eram tecnicamente mais liberais em relação ao livro 5 das Ordenações Filipinas. Nessas condições, o número de condenados à pena de morte para casos de homicídio, latrocínio e rebelião de escravos reduziu bastante e as execuções passaram a ser realizadas formalmente, sem o espetáculo de mutilações e exposição do cadáver. O aumento no número nos casos de rebeliões e de ameaças de mortes por escravizados aos proprietários e uma série de ações isoladas, como a Revolta de Carrancas em Minas Gerais em 1833 e a Revolta dos Malês na Bahia em 1835, precipitaram a promulgação da Lei nº 4, de 10 de junho de 1835, também conhecido como o Código Criminal Negro.
Em meio a tantas revoltas pelo Brasil, a classe dominante tinha como objetivo fundamental garantir por meios legais a produção de capital e o controle da mão de obra escrava. Nos anos iniciais da aplicação da lei, os enforcamentos de escravos se tornaram rotina. No entanto, o sentimento de impunidade permanecia intacto. O segundo reinado iniciou-se em 1840, por meio do golpe da maioridade, que antecipou a maioridade de Dom Pedro II, permitindo-o assumir o trono com apenas 14 anos. O segundo reinado foi um período marcado por intensas disputas políticas. Uma dessas disputas aconteceu entre aquelas que defendiam o fim do trabalho escravo, os abolicionistas, e aqueles que defendiam sua manutenção, os escravistas. Vamos contextualizar agora o segundo reinado no Brasil, o chamado governo de Dom Pedro II. Durante o segundo reinado, a questão escravista vai ser marcante dentro do governo de Dom Pedro II. Dom Pedro II ele vai sofrer pressões internas e pressões externas. Pressões externas no sentido de acabar com a escravidão no país de uma forma absoluta. E já as pressões internas são de proprietários, ou chamados donos de escravos, que também estão fazendo uma pressão muito grande para que não acabe com a escravidão na medida em que não ficariam com prejuízo na perda das suas mercadorias, no caso escravizar. Então acontece no Brasil um dos episódios bastante marcantes, bastante interessante de ser lembrado aqui, que é a chamada questão da campanha abolicionista. A campanha abolicionista, juntamente com as lutas e resistências dos escravizados, uma ampla campanha que vai acontecendo no país, a escravidão no Brasil, ela começa então a se deteriorar. Dentro desse contexto, Dom Pedro II, ele vai tratar de criar algumas leis, chamadas leis inócuas, umas leis absurdas, com medidas paliativas para colocar afinal a escravidão. Exemplo, quando ele sofre a pressão externa da Inglaterra através da Lei Bill Aberdy de 1845, que era uma lei que dava o direito à Marinha Britânica, por exemplo, de aprisionar esses navios que estivessem ainda traficando pessoas, como uma forma de acabar de vez com o tráfico de pessoas. Lembrando que não é nenhuma questão humanitária, é questão inglesa, é uma questão puramente capitalista, já que a Inglaterra estava em amplo desenvolvimento econômico, Então é muito mais interessante você ter uma pessoa, mão de obra barata, ou pessoas que vão fazer o uso ou consumo de produtos do que um escravizado. Então, uma pressão que o Dom Pedro II sofre era essa Lei Bill Aberdy. E diante dessa pressão, vai ser criado no Brasil a lei de 1850 chamada Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei ela vem então para conter o tráfico de pessoas, para colocar fim ao tráfico de escravizados. Porém, ela vai ser uma lei que vai contribuir ainda mais para o acirramento de compra e venda agora de um chamado tráfico interprovincial, o tráfico interno de pessoas agora ele vai acontecer no Brasil. É uma lei bastante absurda na medida em que agora a compra e venda ela continua existindo, só que dentro do país, dentro do Brasil, na medida em que agora não se buscava mais. Importante lembrar também que a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, ela também vai ser um dos episódios, esse conflito, que vai acirrar ainda mais a questão escravista, na medida em que pessoas, mesmo escravizados, que eram então combatentes na Guerra do Paraguai, no desfecho, no término desse conflito, quando eles retornam ao país, não aceitariam a condição e a manutenção da ordem escravista, Também é uma outra situação. Uma outra lei bastante absurda é a chamada Lei do Ventre Livre, de 1871. Essa lei dizia que os filhos nascidos a partir daquela data ganhariam sua liberdade. Na prática, ela nunca existiu, ela nunca veio, na verdade, atender aos anseios da população escravista, na medida em que o proprietário agora ele tinha duas situações, ou ele poderia, o garoto até 8 anos ficar sob a tutela do Estado, ou então eu poderia libertá-lo, recebendo então uma indenização, ou utilizar os trabalhos dele até os 21 anos de idade. Então, na prática, ela não acontece. A outra lei é a Lei dos Sexagenários, que é a lei de 1885. Essa lei libertava os escravos de 60 a 65 anos de idade no Brasil. É uma outra lei absurda se pensarmos do ponto de vista da perspectiva de vida dessas pessoas, que na maioria nem chegavam nessa idade, e quando chegavam não teriam condições nenhuma de ir para o mercado de trabalho ou de ter um mínimo de dignidade de sobrevivência. E por fim a chamada Lei Áurea, a lei de 1888, que definitivamente coloca afinal a escravidão. Importante lembrar que essa lei, gente, ela resultou numa vitória dos conservadores, que aboliram a escravidão. É uma lei que veio apenas para formalizar. Importante sempre pensarmos que a escravidão no Brasil ela acaba por meio de uma campanha abolicionista bastante intensa e por meio de revoltas, de lutas e resistência dessas pessoas escravizadas. Então, a Lei Áurea ela oficializa o término da escravidão no Brasil, e ela não faz o pagamento da indenização aos fazendeiros. Tão absurda essa lei porque ela tem apenas 2 artigos. Uma que diz que ela está extinta a partir daquela data a escravidão no Brasil,
e o segundo artigo que revogam-se as disposições ao contrário. Então, na medida em que ela é tão objetiva do ponto de vista jurídico, ela não prevê o pós-abolição, o que aconteceria com essas pessoas e as medidas, né, que dariam então para a sobrevivência, oportunizariam essas pessoas para a cidadania, por exemplo, no Brasil. Então, essa lei ela termina com a escravidão, até porque a escravidão, quando ela só é oficializada, ela já estava praticamente no fim, juntamente com a degradação do Segundo Reinado e com a crise do governo de Dom Pedro II. As leis abolicionistas foram aprovadas no Brasil entre 1850 e 1888 e fizeram parte da transição gradual que o país percorreu até decretar a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888. O Brasil era o único país da América ainda a utilizar trabalhadores escravos. As fugas de escravos eram tão volumosas que ameaçavam a ordem interna do país. As instituições como polícia e exército recusavam-se a procurar escravos fugidos e a pressão popular era muito forte. Em 1888 foi assinada a Lei Áurea, declarando extinta a escravidão no Brasil. Em 400 anos de escravidão no Brasil, os cativos africanos deram um suporte indispensável à produção de capital. Em 1748, foi criada a Capitania do Mato Grosso e em 1821 foi criada a Província de Mato Grosso. Em 1719, foi descoberto o ouro próximo ao rio Cochipó-Mirim e nas lavras de Cuiabá, no Mato Grosso, provocando o deslocamento de aproximadamente 15 mil escravizados para trabalharem nas lavras de ouro. A partir de então, observou-se o rápido crescimento das áreas em torno das lavras de ouro, com a formação de ambientes urbanos e rurais. A entrada de cativos africanos para trabalhar nas minas de Mato Grosso ocorreu por meio de duas grandes rotas. A primeira rota era o caminho percorrido pelas Monções via Capitania de São Paulo, que os recebia do Rio de Janeiro e da Bahia. A segunda rota era através da navegação fluvial entre os rios Amazonas, Madeira, Marmoré e Guaporé, ativada pela criação da Companhia do Grão-Pará e Maranhão entre 1755 e 1777. O declínio da produção de ouro nas áreas de mineração foi responsável pelo surgimento de novos núcleos urbanos em Mato Grosso, com a economia voltada para a atividade agropastoril e consolidada na intensa exploração da mão de obra escrava. Nas fazendas agropastoris ao sul da província de Mato Grosso, a exploração do trabalho escravo representou uma parcela importante do lucro das empresas agropastoris, principalmente no Brasil Império, favorecendo a já enfraquecida economia portuguesa. O negro era associado à condição de escravizado, isto é, uma mercadoria presente em escrituras de compra e venda, escrituras de dívida e penhor, escrituras de transação, doação e outros. O estado de sofrimento e miséria de escravizados foram responsáveis por rebeliões ou mesmo em uma situação limite por meio do assassinato de seus proprietários, que invariavelmente resultam em fugas das lavras de mineração, dos engenhos e das fazendas agropastoris. Em todo o período de escravidão no Brasil, os escravizados eram considerados perigosos. No entanto, nunca perderam o valor enquanto mercadorias e, quando eram julgados e condenados à pena de morte, com base no Código Criminal, eram invariavelmente liberados para continuarem trabalhando, porém, sob a tutela do Estado. As leis específicas criadas para coibir e punir os crimes praticados pelos escravizados, como homicídios, tentativas de homicídios, roubo e outros delitos, tinham um objetivo mais amplo do que simplesmente preservar a propriedade e a integridade física dos proprietários e pessoas próximas. A lentidão do poder judiciário foi um fator limitador ao acesso das camadas mais pobres da população à justiça, resultando possivelmente na subnotificação de crimes. As estimativas indicam que próximo de 20% dos escravizados estavam implicados em crimes de latrocínio, furtos e espancamentos na província de Mato Grosso. Em 51 anos de validade da Lei nº 4, de 10 de junho de 1835, sua interpretação por juízes, promotores, advogados e mesmo pelo imperador variaram muito. O imperador Dom Pedro II foi contra a pena de morte e, para corrigir injustiças cometidas por juízes e jurados, foram criados mecanismos para corrigir as distorções, como, por exemplo, apelar para o poder moderador. Vamos analisar um sumário crime em que foram abordadas as questões criminais para compreender como os crimes cometidos por escravizados e libertos eram integrados no contexto do Código Penal do Império de 1830 ou na Lei nº 4, de 10 de junho de 1835.
O sumário crime mostra a proximidade entre os escravizados e proprietários que resultaram no ataque coletivo que resultou no assassinato de Firminiano Firmino Ferreira Cândido, na tarde do dia 15 de janeiro de 1878, na morada da fazenda Chané, termo de Santa Cruz de Corumbá, com 4 tiros de espingarda. O promotor público Francisco Agostinho Ribeiro formalizou a denúncia de 12 pessoas pelo crime, dentre as quais 10 eram escravos e 2 eram camaradas, ou seja, livres. O assassinato de Firminiano Firmino foi o resultado da ação coletiva de escravizados e camaradas que, no processo instaurado, confessaram que agiram assim porque não suportavam os maus tratos que lhes aplicava o patrão. Após assassinarem Firmino, os rebelados da Baía do Chané, em Corumbá, deslocaram-se para a fazenda Ipiranga e assassinaram o capataz João Pedro. Neste episódio, os rebelados destruíram os instrumentos de trabalho e de transporte existentes na fazenda e, em seguida, fugiram carregando armas e provisões. O fazendeiro e proprietário Firminiano Firmino e os autores, seus escravos e camaradas, mostraram as relações de violência inseridas na própria essência do trabalho escravo e manifestadas pelos crimes individuais ou coletivos, e em fugas e rebeliões. O processo criminal arrolou 12 réus, dentre os quais 10 trabalhadores escravizados e 2 homens livres de nacionalidade boliviana, denominados na região como camaradas. Os 10 escravizados e 2 camaradas envolvidos nos homicídios foram punidos. Os cativos José, Benedicto, Julião, Modesto, José, Laurindo, Francisco, Adão, José Mulato, José Crioulinho foram punidos com o máximo das penas do artigo 1 da Lei nº 4 de 10 de junho de 1835, e os camaradas João Ignácio e André Vasques, o boliviano, com o máximo das penas do artigo 192 do Código Criminal de 1830, por terem concorrido às circunstâncias do artigo 16, parágrafos 1º, 4º, 6º, 7º, 8º, 10º, 15º e 17º do artigo 17, parágrafo 4 do dito Código. A pena máxima prevista em ambas situações era a pena de morte. O Brasil carrega cicatrizes do passado, de um passado que se faz bastante contemporâneo, na medida em que não prevê nenhum tipo, hoje em dia, de políticas públicas, por exemplo, que vão de encontro a essas populações negras. Há no Brasil uma certa naturalização do preconceito, mesmo da violência. É o que se chama atualmente um racismo estrutural. Debater essas questões é de suma importância, porque quando você se cala, quando você silencia, automaticamente você acaba sendo responsável pela manutenção desse sistema. Deixa eu te falar, vou te confessar, acho que eu também sou poeta e não aprendi a amar. Não, cruzes que eu já carreguei, cada um com a sua lei. Ontem mesmo eu perguntei por que eu nunca parei, hein? Quer saber o que me move? Quer saber o que me prende? São correntes sanguíneas, não conta correntes. Não conta com a gente pra assinar seu jornal. Sem descobrir o Brasil, né? Conta outra, Cabral. É o país cordial, carnaval, tudo igual. Preconceito racial, mais profundo que o pré-sal. Tira os pobres do centro, faz um cartão postal. É o governo trampando, Photoshop social. Bandeirantes, Anhanguera, Raposo, Castelo, são heróis ou algóis? Vai ver o que eles fizeram.